Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual da nossa casa querida, a casa da nossa irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa e nesse mês de fevereiro nós estamos trazendo o tema Esperanças e Consolações. Hoje, quem estará conosco é o nosso companheiro Hugo Nascimento. Hugo também é tarefeiro de CEIR e nos trará elucidações sobre o tema Virtudes, os valores da nova era. Antes de passarmos a palavra para o nosso companheiro, vamos fazer a nossa prece e a nossa leitura de harmonização. A leitura de hoje está no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na sua lição de 148, intitulada Ceifeiros. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus, capítulo 9, versículo 37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo de seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente, através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem, onerados em virtudes de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Esse quadro persistirá na Terra, até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Vamos então à nossa prece, amigos. Pai amado, queridos amigos, companheiros de todas as horas dessa casa querida, a casa da nossa irmã Rosa, neste momento virtual, pedimos a serenidade e a tranquilidade necessária para que as palavras benditas do nosso Mestre querido Jesus, proferidas pelo nosso querido companheiro Hugo Nascimento, possam adentrar o nosso lar, adentrar o nosso coração e que possamos compreender, ter ouvidos de ouvir e dar-nos a consolação que precisamos para esse dia, para esse momento da nossa existência. Permita, querido Pai, que possamos ser amparados hoje e sempre. Fica conosco. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra ao nosso companheiro Hugo Nascimento. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma exposição virtual do Centro Espírita Irmã Rosa.
que todos que nos assistem nesse momento possam ser envolvidos por uma atmosfera de paz, harmonia, tranquilidade, e que todos nós possamos extrair daqui algum aprendizado, reflexões proveitosas para a nossa vida, a partir do estudo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. O tema da nossa exposição de hoje chama-se Virtudes, os valores da nova era. E para começarmos a falar sobre as virtudes, eu queria trazer uma definição que a gente consegue extrair da pergunta 893 do Livro dos Espíritos, né? E que definição seria essa que a gente poderia dar para a virtude? As virtudes são qualidades morais do homem que são um indício do seu progresso na senda do bem. Ou seja, todas aquelas qualidades, características de uma determinada pessoa que são indícios de que aquela pessoa já efetuou um progresso na senda do bem, nós podemos chamar de virtude. E aí a lista é ad infinitum: paciência, perdão, caridade, indulgência, benevolência, ou seja, todo o rol, todo o leque de virtudes que nós conhecemos e que várias personalidades ao longo da história nos apresentaram, essas sim são as virtudes das quais nós estamos falando, ou seja, todas aquelas qualidades que demonstram claramente que aquele espírito, que aquela criatura já efetuou um grande progresso na senda do bem. E falar sobre virtude, a primeira pergunta que se nos apresenta quando a gente começa a falar sobre isso é a seguinte: a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos oferecem material profundo para entendermos as virtudes, mas não só isso. Nos ensinam também como desenvolver essas virtudes, e se sim, como? E a resposta é um profundo sim, é uma resposta afirmativa, porque se nós formos no Evangelho de Jesus, por exemplo, Jesus não só nos aponta o caminho, mas nos diz como é esse caminho e percorre esse caminho junto com a gente. Quando Jesus fala sede perfeitos, assim como o Pai Celestial ele nos apresenta a ideia, nos dá o caminho, mostrando que nós precisamos fazer o esforço necessário para buscarmos essa perfeição. É claro que a população espiritualmente muito infantil, a qual Jesus se dirigia 2000 anos atrás, não conseguiria compreender essa nuance de diferença da perfeição absoluta do Criador e a perfeição que nós estamos sujeitos a conquistar, que é uma perfeição relativa. Jamais vamos ser tão perfeitos quanto o Criador, jamais seremos tão perfeitos quanto Deus. Mas para aquela população ainda muito pobre espiritualmente, ainda sem recursos para compreender essa distinção, Jesus dá o exemplo do Criador como esse ápice da perfeição e nos diz para buscarmos essa perfeição. Então, quando nós vamos no Evangelho, Jesus já nos deixa claramente colocado que nós devemos sim buscar essa perfeição, e essa perfeição no fundo seria a soma de todas as virtudes, quando nós, enquanto espíritos imortais, tivermos conquistado essas virtudes, desenvolvido essas virtudes que estão adormecidas dentro de nós. Então Jesus nos aponta esse caminho. E quando ele também nos fala que ajuda-te que o céu te ajudará, ele também nos mostra a necessidade de fazermos a nossa parte para o Criador, que o Criador possa fazer o resto. Ele mostra a necessidade que nós devemos dar a nossa parte, nosso esforço pessoal nesse percurso, nesse caminho, porque tudo mais nos será nos dado como acréscimo, como fala Jesus também. E o terceiro ponto que eu gostaria de comentar é que não só Jesus nos aponta o caminho, nos mostra como mas também percorre esse caminho junto com a gente.
Jesus, em sua passagem aqui na Terra, o tempo inteiro deu exemplos e vivenciou essas virtudes em grau máximo. Todas elas. Ele foi, como nos fala o Livro dos Espíritos, o maior espírito que já... o espírito mais puro que já transitou aqui no nosso planeta, né? E é o nosso guia e nosso modelo. Então, falar sobre Jesus é falar eminentemente de um espírito puro que, enquanto encarnado, exercitou e nos demonstrou e exemplificou todas as virtudes passíveis de serem alcançadas pela criatura humana. Então, extraindo do Evangelho essas lições, a gente percebe que as virtudes devem ser buscadas, devem ser constantemente, pelo nosso esforço pessoal, buscadas, e que, ao fazer esse processo, ao avançarmos nesse processo, as circunstâncias da nossa vida automaticamente vão se mudando, porque nós vamos atraindo para nós, atraindo para perto de nós, ou atraindo situações para perto de nós que estão em sintonia vibracional com essas virtudes. A doutrina espírita nos explica claramente que, de acordo com a faixa vibratória que nós vibramos em termos de pensamentos, atitudes e a nossa fala, nós vamos atrair espíritos e situações compatíveis com esse padrão vibratório. Então, se nós desenvolvermos essas virtudes e as exercitarmos, as conduzirmos, as realizarmos no dia a dia, nós vamos trazer para perto de nós espíritos virtuosos, espíritos que vibram na faixa do bem, espíritos que querem o nosso progresso e situações também que vão responder a esse padrão vibratório. Então, é do nosso interesse também desenvolvermos essas virtudes. Emmanuel, no livro Consolador, ele tem o livro Consolador é um livro de perguntas e respostas direcionadas a Emmanuel. E tem uma pergunta em que é feita a seguinte pergunta para ele: se as virtudes são um dom conferido por Deus ou se é uma conquista pessoal de cada um. E a resposta de Emmanuel é belíssima, porque ele fala que a dor, a experiência, as situações desafiadoras, a prova e a expiação são todas concessões divinas, mas o esforço e saber aproveitar cada uma dessas situações em benefício próprio para desenvolver as virtudes é mérito e esforço individual de cada um. Então, nós temos uma resposta de Emmanuel muito interessante, que nos demonstra que as circunstâncias propícias ao nosso aprendizado, as situações propícias ao nosso crescimento espiritual e ao desenvolvimento dessas virtudes são concessões divinas, são planejamentos que procedem da providência divina. Mas saber aproveitar essas situações e benefício próprio, no sentido de extrair daí lições que nos permitem praticar e desenvolver as virtudes que jazem latentes dentro de nós, é esforço individual. Então aqui, a primeira coisa que a gente também tem que pensar é que é uma reflexão se nós, enquanto espíritos encarnados, estamos aproveitando ao máximo ou não as oportunidades que nos surgem para desenvolvermos essas virtudes. E qual é a necessidade de desenvolvermos as nossas virtudes? Bom, se elas atestam, se elas indicam um progresso efetuado na senda do bem, significa que, ao desenvolvermos virtudes, estamos avançando, progredindo na senda e no caminho do bem. E ao fazermos isso, nós estamos automaticamente nos aproximando dessa perfectibilidade de que somos todos capazes. E ao fazermos isso, estamos também nos aproximando de um estado mais feliz, em que iremos usufruir de uma felicidade que não é tanto
desequilibrada ou distorcida pelas nossas próprias imperfeições. A doutrina espírita nos coloca que a nossa felicidade ela é proporcional à quantidade de imperfeições que eu deixo de ter. Então, quanto mais virtudes e mais qualidades morais eu adquiro, menos infeliz eu sou. Quanto mais imperfeições, quanto mais vícios, quanto mais dificuldades morais eu carrego dentro de mim, mais infeliz eu sou. E a gente pode trazer um exemplo prático para isso. Se eu sou uma pessoa invejosa, ciumenta, vingativa, que são imperfeições muito terríveis, né, muito problemáticas, é difícil eu ser feliz genuinamente carregando essas 3 imperfeições. Agora, se eu deixo de ser ciumento e deixo de ser vingativo e só carrego, por exemplo, uma imperfeição, que é eu sou uma pessoa rancorosa, eu vou ser mais feliz do que aquela pessoa que carrega as 3. Então, a doutrina espírita nos coloca que, conforme nós vamos vencendo as nossas imperfeições e desenvolvendo as nossas virtudes, a gente vai deixando para trás, deixando de lado aqueles fatores que nos geram infelicidade e conquistando aqueles fatores geradores de felicidade. Então, buscar desenvolver as virtudes dentro de nós e trabalharmos e vencermos as nossas imperfeições é dar passos seguros na direção do nosso progresso, e isso significa dar passos seguros na direção da nossa própria felicidade, essa felicidade que nós tanto buscamos. Então, com essa pergunta de Emmanuel, voltando um pouquinho, com essa pergunta de Emmanuel, a gente se pergunta, então, a providência divina está o tempo inteiro orquestrando oportunidades educativas maravilhosas para cada uma das criaturas, para que nós desenvolvamos as virtudes. Então, a pergunta que fica é, se nós, estamos realmente sabendo aproveitar essas oportunidades para desenvolvermos as nossas virtudes, e o quanto de esforço pessoal nós temos colocado com esse objetivo. Porque a gente não pode imaginar, não podemos ser levianos de imaginar que a virtude simplesmente aparece, cai do céu no nosso colo, e da noite para o dia eu sou uma pessoa paciente, da noite para o dia eu sou uma pessoa que perdoa com facilidade, que da noite para o dia eu sou uma pessoa que não guardo mais rancor. Na verdade, cada uma dessas virtudes ela é conquistada com muito sacrifício, com muito esforço, com muita dedicação. Não são conquistas fáceis, são conquistas que demandam sacrifício e, na maioria das vezes, demoram encarnações sucessivas para serem adquiridas, porque é necessário nós vencermos a nós mesmos. Na verdade, a virtude ela é solidificada a partir do momento que aquela atitude que a caracteriza se torna um hábito. Então, se, por exemplo, se a cada vez que alguém me fere, eu perdoo, e isso acontece de maneira recorrente, o perdão se torna um hábito. Automaticamente a virtude de perdoar se instala no meu coração, se instala no meu espírito, e eu me torno uma pessoa com facilidade para perdoar. Ao mesmo tempo que sempre que surgem situações desafiadoras, surgem situações que me tiram do sério, e eu exerço a paciência, e a paciência se torna um hábito, essa virtude ela é conquistada, essa virtude ela é solidificada dentro de mim, e eu me torno uma pessoa paciente. Então, desenvolver a virtude é se comprometer e fazer com que aquilo se torne um hábito. E fazer com que alguma coisa se torne um hábito é esforço diário, dedicação e aproveitar as oportunidades que são nos colocadas para desenvolvermos. Emmanuel tem uma página que ele fala sobre as virtudes, e que ele vai fazendo esses contrapontos, né? E ele fala, para cada virtude que a gente quer conquistar, vai ter uma situação em que vai nos convocar a exercitar essa virtude para que ela possa ser desenvolvida. Então, como que eu vou desenvolver a paciência sem
pessoas que me tirem do sério? Como que eu vou desenvolver a paciência sem pessoas e situações que pisem no meu calo, que apresentam para mim falas ou discursos que têm o potencial de me desequilibrar? Sem isso, eu não consigo desenvolver a paciência. Sem essas situações gatilho ou situações desafiadoras, eu não tenho como exercitar essa virtude. Então, por isso que Jesus nos fala que é necessário passar pela porta estreita, que era necessário cada um carregar a sua própria cruz, porque realmente é difícil. Porque para desenvolver as virtudes, eu preciso me submeter e aproveitar as situações, muitas vezes com renúncia e sacrifício, para que essa virtude seja desenvolvida. E na maioria das vezes a gente não quer isso. Na maioria das vezes a gente quer ficar na zona de conforto, muitas vezes a gente quer ficar estagnado, a gente muitas vezes não quer utilizar a alavanca da nossa vontade, a alavanca que nos impulsiona o progresso. A gente quer ficar paradinho, quietinho, sem se movimentar, porque isso requer esforço, requer sacrifício, requer movimento. Como que eu vou desenvolver o perdão, que, de acordo com Chico Xavier, é a virtude mais difícil de todas? E ele fala, que no entendimento de Chico Xavier, ele falava que o perdão era a virtude mais difícil de todas, e não foi à toa que Jesus a deixou por último, quando ele estava realmente na cruz, mostrando que essa era a mais difícil de todas, de acordo com a visão de Chico Xavier. Como que eu vou me tornar uma pessoa que saiba perdoar se eu não encontrar na minha vida, na minha caminhada, situações em que eu sou ferido, eu sou magoado, eu sou machucado e eu tenho necessidade de exercitar o perdão? Se eu não encontrar esse tipo de situação na minha caminhada, eu não vou conseguir exercitar a virtude do perdão, nem vou conseguir desenvolvê-la, porque para desenvolvê-la requer situações, como Emmanuel nos fala, que a providência divina nos proporciona situações educativas para que eu possa desenvolver. Então, nós precisamos ter muita atenção e olhar com carinho à nossa volta, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da situação de vida pela qual estou passando atualmente, dentro de um contexto atual como o da pandemia, olhar para todas essas situações com olhos de ver, com esse olhar para buscar enxergar em todas essas situações, em todas essas pessoas que me circundam, professores, mestres, que estão ali para nos ensinar a despertar as virtudes que eu tanto preciso para alcançar a minha felicidade. Sem isso não tem como. Seria tão insensato quanto falar o seguinte: não, se eu ficar sentado aqui, eu vou conseguir ter o físico que eu sempre quis, forte, com o abdominal trincado, com o bíceps enorme, Não tem, é tão insensato eu afirmar isso. Se eu ficar parado, eu vou ficar com o físico de um fisiculturista, do que afirmar que eu consigo desenvolver virtudes sem passar pelas situações problema, pelas situações desafiadoras. Não tem como, eu preciso passar por isso. E aí a gente para e pensa quantas oportunidades de repente a gente está desperdiçando, e vendo somente um problema e não um potencial degrau para o nosso próprio crescimento. Quando a gente está vendo muitas vezes, quem fala muito é Joana de Ângeles, quando a gente está vendo de repente só uma barreira, só que essa barreira também pode ser um degrau para patamares mais elevados da minha evolução. Esse olhar, esses olhos de ver, é muito importante a gente aguçar e desenvolver para que a gente possa, de fato, despertar as virtudes que essas situações nos demandam. Só que para isso é preciso esforço e dedicação. E avançando nisso, supondo que a gente consiga e avance, a gente aproveite essa situação, desenvolva nossas virtudes,
a gente a conquistou, supondo que nós a conquistamos. Agora, o que a gente faz? Agora vem para um segundo momento dessa exposição que eu queria falar sobre isso que fala muito também Emmanuel, que fala que a virtude sem proveito geral, ela não tem valor. Uma virtude que eu não uso em benefício da sociedade, uma virtude que eu não uso em benefício do próximo, uma virtude que eu não uso em benefício dos outros, ela não tem valor praticamente nenhum. Emmanuel fala que é como se fosse um tesouro enterrado, ou como se fosse um diamante perdido, que não tem utilidade, não tem valor. Então, a partir do momento que eu sou capaz de desenvolver e conquistar essas virtudes, o próximo passo é colocá-la a uso, colocá-la a uso de todos aqueles que a necessitam. E a gente aqui resgata uma fala de Jesus quando ele fala: de mim eu não vim para os que são sãos, os sãos não precisam de médicos. Isso mostrando que Jesus, que era a virtude por excelência, veio ao encontro da dor, do sofrimento, veio ao encontro da necessidade de iluminação de milhares de criaturas, ou seja, ele veio colocar a sua virtude em uso de todos aqueles que necessitavam. Então, a gente tem que pensar, se nós já adquirimos alguma virtude, se nós já possuímos uma virtude em nós temos que pensar se nós estamos utilizando ela para alguma coisa. Se eu já conquistei, por exemplo, um raciocínio brilhante que me faz entender com facilidade a certas situações, certos conceitos da vida, que eu posso utilizar esse raciocínio iluminado para iluminar outras consciências, iluminar outras criaturas. Se eu já adquiri a virtude, se eu já conquistei a virtude da paciência, que eu possa ser um ponto de equilíbrio dentro do meu lar, que eu possa ser um ponto de tranquilidade dentro do meu lar. Se eu já adquiri a capacidade de perdoar, que eu possa ser um fator de conciliação com todos aqueles que me rodeiam, se aqueles que me rodeiam e me feriram têm dificuldade de dar o primeiro passo. Então a gente tem que sempre pensar na utilidade da virtude que a gente já adquiriu, porque se ela não tiver esse senso prático, é um tesouro enterrado, é um tesouro sem proveito. Nós precisamos dar uso a elas, como Jesus fez e como Emmanuel nos orienta também. Deixá-la parada já é, sinal de que não é uma virtude completa. Assim, outra questão interessante também para nós pensarmos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma página no capítulo Sede Perfeitos, que o Espírito que redige a mensagem, ele fala que é mais fácil, na verdade é melhor ter poucas virtudes com modéstia do que muitas virtudes com orgulho. Olha que interessante, é melhor ter poucas virtudes com modéstia ou com humildade do que muitas virtudes com orgulho. Porque todo aquele que utiliza, através do seu orgulho, esfrega suas virtudes na cara dos outros, aquela virtude também perde seu mérito, E essas virtudes deixam de ser virtuosas quando elas são contaminadas pelo orgulho, ou contaminadas pela vaidade, ou seja, eu tenho necessidade de gritar para todo mundo que eu sou virtuoso, eu tenho necessidade de gritar para todo mundo que eu tenho virtudes. Muito cuidado, muito provavelmente não há virtude aí. E se há, ela está totalmente contaminada pelo orgulho e pela vaidade. As nossas virtudes têm que vir acompanhadas da humildade, de reconhecer que não é porque nós possuímos que nós temos o direito de fazer com que os outros se sintam como devedores em relação a gente, ou se sintam inferiorizados diante da nossa posição. A gente tem que tomar muito cuidado com esse equilíbrio, esse equilíbrio
de sentir-se feliz por ter conquistado, por ter desenvolvido algo que nos traz felicidade, mas ao mesmo tempo para não humilhar e não fazer isso uma propaganda pessoal, né? Jesus era o mais virtuoso de todos que já andou por essa terra e era profundamente humilde. Então, a gente precisa também tomar muito cuidado para que a nossa virtude não seja motivo de propaganda pessoal e que ela perca o seu valor em função dessa contaminação pelo orgulho e pela virtude. E para a gente começar já a partir para o nosso encerramento, ainda nessa temática de virtudes e da sua importância, e de como adquiri-la e quando adquiri-la, como exercitar, eu queria falar sobre duas, né, que a gente acabou tocando aqui, mas eu queria aprofundar mais. Quando Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, e todo esse capítulo embasado em Jesus, na sua descrição do dia do juízo final, Allan Kardec, junto com a espiritualidade superior, fazem da caridade, assim como Jesus fez, a virtude por excelência, a virtude máxima por excelência. E isso também é corroborado no Livro dos Espíritos, que quando os Espíritos falam na pergunta 893, que a virtude por excelência, ou a maior de todas, é a prática da caridade, ou a mais desinteressada caridade, ou seja, aquela caridade que é praticada e sem nenhum pingo de interesse pessoal. Essa é a virtude por excelência. Então, e por que isso, né? Por que se comenta muito, por que Jesus trouxe a caridade como uma grande referência do dever de toda criatura perante Deus, perante o próximo, perante a si mesmo? Allan Kardec coloca fora da caridade a nossa salvação, porque se a gente parar para pensar, a caridade, se nós a buscarmos, não essa caridade simplesmente material, né, a benevolência, ou gestos de caridade material, mas a caridade essencialmente, assim como entendia Jesus, né, indulgência, benevolência e perdão, essa virtude conduz a todas as outras. Porque eu não consigo ser totalmente caridoso se eu não souber perdoar. Eu não consigo ser totalmente caridoso se eu não tiver paciência. Eu não consigo ser totalmente caridoso se eu não for capaz de ter autocompaixão comigo mesmo. Eu não consigo ser totalmente caridoso se eu não olhar para o meu irmão e sentir um impulso genuíno para o ajudar. Então, a caridade, ela conduz a todas as demais. Ela é como se fosse aquele mastro central do circo que sustenta todo o resto. Então, a caridade, se nós a buscarmos, nós vamos perceber que automaticamente todas as virtudes também são alimentadas e envolvidas por ela. É muito difícil ser totalmente caridoso se eu não tiver fé. É muito difícil ser totalmente caridoso se eu não tiver esperança. Então, a gente percebe que quando Jesus resume tudo isso, todas as leis dos profetas, nesse mandamento maior, é porque ele entendia que a partir daquele, todo o resto seria derivado. Então, se nós buscarmos ser genuinamente caridosos, mas a caridade que vai muito mais além do que a caridade moral, a caridade material, se nós buscarmos essa caridade que é aquela como foi praticada por Jesus, como está no Livro dos Espíritos, né? Indulgência, benevolência, perdão, nós vamos estar dando passos seguros também no desenvolvimento de todas as outras que nos conduzem à nossa própria felicidade. Muito obrigado a todos pela atenção, por partilhar comigo esses 30 minutos de exposição, que possamos permanecer na presença dos amigos espirituais, sintonizados com o alto, e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Graças a Deus, graças a Jesus, mais uma vez, pela oportunidade de estudo e acesso ao conhecimento cristão espírita.
Agradecemos às bondosas Irmã Rosa, Irmã Anália Franco, bem como aos benfeitores espirituais que se dedicam para a difusão dos bons sentimentos, vivenciados e orientados pelo Mestre Jesus. Certa vez, ouvimos: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Procuremos, então, vivenciar essa paz por meio do exercício da paciência, da tolerância e da humildade. Requer esforços e sacrifícios, mas se dermos os primeiros passos e utilizarmos a oração, os bons espíritos virão em nosso auxílio. Também já ouvimos: não nos deixeis cair em tentação. Procuremos ser uma barreira contra os maus pensamentos e maus sentimentos que diariamente se aproximam de nós. Manifestemos a nossa vontade em resistir, como bem nos orienta a doutrina espírita, pelo uso da vontade. É a manifestação de nosso querer. Mais uma vez, se estivermos na direção certa e nos utilizarmos da oração, os bons espíritos virão em nosso auxílio. Se mais caminharmos pelo bem, melhores serão nossos sentimentos. Quem sabe um dia, em vez de emanações de reclamações, inveja e raiva, um imenso número de espíritos encarnados e desencarnados, vinculados ao planeta Terra, esteja emitindo sentimentos de fraternidade, simpatia e cordialidade. O planeta, de uma maneira geral, vai melhorar quando nós melhorarmos. Que as lições do cristianismo estejam cada vez mais em nós, como base da nossa vida de relação com a família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e todos os irmãos em humanidade. Que a saúde se restabeleça e fortifique. Que a alegria de viver se sobreponha aos dissabores do caminho. Que a paz encontre guarida em todos nós e que a luz dissipe as trevas. Graças a Deus.